Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar no universo que afeta a vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba diretamente, os contratos que o governo assina. E eu já começo com uma provocação. O que será que um contrato para construir uma nova linha de metrô tem a ver com o contrato do seu plano de celular? Olha, a resposta mais curta é quase nada. Exato. E é justamente nessa diferença que, mora o nosso tema de hoje. Para nos guiar, nós analisamos a fundo a nova Lei de Licitações e Contratos do Brasil, a Lei 14.133. A nossa missão aqui é entender um conceito que parece até meio assustador, as tais cláusulas exorbitantes. Que são, na verdade, poderes especiais que o governo tem nesses contratos. Quase superpoderes, como você disse. Isso. Vamos descobrir por que eles existem e como funcionam na prática. Ok, vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que salta aos olhos é que existem dois tipos de contrato que o governo faz, né? Sim, Um se parece mais com os nossos, entre iguais, mas o outro, o chamado contrato administrativo, é totalmente diferente. A relação ali é descrita como de verticalidade, ou seja, já começa desigual. A balança já pende para um lado. exatamente. E o mais importante é entender que esse desequilíbrio não é um acaso, ele é intencional. É o design do sistema. A lógica por trás de tudo isso é uma ideia até simples, mas muito poderosa. O princípio da supremacia do interesse público. Quando a prefeitura da sua cidade contrata uma empresa para fazer a coleta de lixo, ela não está agindo em nome próprio. Ela representa todo mundo. A coletividade. Isso, o interesse de ter uma cidade limpa se sobrepõe ao interesse puramente comercial da empresa. Então, essa verticalidade é a lei dizendo que, nessa relação, o governo senta na cabeceira da mesa. Perfeita analogia. E as ferramentas que colocam o governo na cabeceira da mesa são justamente as cláusulas exorbitantes. O nome já diz tudo, são cláusulas que exorbitam, que vão além do que seria normal no direito comum, sabe? Certo. Se você tentasse colocar uma cláusula dessas num contrato de aluguel, por exemplo, um juiz anularia na hora. Por ser abusiva. Exato. Mas para a administração pública, elas são perfeitamente legais e, mais do que isso, são vistas como essenciais. Entendi. Então são essas cláusulas que dão os superpoderes para o governo. Vamos falar dos mais impactantes. Pelo que eu vi, dois deles são de, cair o queixo. O poder de modificar o contrato e o de simplesmente acabar com ele. De forma unilateral. Unilateralmente. Isso parece muito radical. Quer dizer que uma empresa assina um contrato para construir uma escola com 10 salas e no meio da obra o governo pode virar e falar: pensamos melhor, agora queremos 12 salas. Em essência, sim. Esse é o poder de alteração unilateral. Ele pode ser de dois tipos, né? Certo. O qualitativo é uma mudança no como, no projeto. Por exemplo, descobre-se uma nova tecnologia de isolamento acústico. A administração pode exigir a mudança para melhorar tecnicamente o projeto. Entendi, para adequar. Isso. E o outro tipo é o quantitativo, que é exatamente o seu exemplo. Aumentar ou diminuir o quanto, o objeto do contrato. Espera aí, mas isso não cria uma insegurança jurídica gigantesca? Cria. Como uma empresa pode se planejar, comprar material, contratar gente, se as regras do jogo podem mudar a qualquer momento? Não existe um limite para isso? Existe e é um ponto crucial. O poder não é absoluto. A lei tenta criar um corrimão de segurança. Para as alterações quantitativas, o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial do contrato. 25%. Sim. Numa obra de 10 milhões, a empresa tem que estar preparada para fazer até 12,5 milhões em serviços ou ver o contrato ser reduzido para 7,5 milhões. 25% ainda é muita coisa. Para uma empresa média, isso pode significar ter que buscar um empréstimo no meio do projeto. Sem dúvida. E tem uma exceção, que aumenta ainda mais esse poder.
Em reformas de edifícios ou equipamentos, o limite para acréscimos sobe para 50%. 50%. Mas a contrapartida, e essa é a salvaguarda da empresa, é que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem que ser mantido. Ah, bom. Se o governo pede mais, ele tem que pagar a mais, nos mesmos preços e condições que foram acordados. A equação financeira original tem que ser preservada, entende? Entendi. Ok, então o governo pode mudar as regras, mas dentro desses limites para não quebrar a empresa. Mas isso me leva a uma questão ainda mais drástica. E se o governo quiser simplesmente cancelar tudo? Ele pode apertar um botão de ejetar no meio do projeto? Pode. É o poder de extinção unilateral. Mas, de novo, não é por capricho. As razões são muito bem definidas na lei. A mais óbvia é se o contratado não está cumprindo a parte dele. A obra está atrasada, a qualidade está ruim. O básico. Isso. Mas a mais complexa é por razões de interesse público. Pensa no seu exemplo da hidrelétrica. Certo. Imagine que, no meio da construção, um novo relatório de impacto ambiental mostra que o dano à fauna vai ser catastrófico. O interesse público, que antes era ter energia, agora passa a ser preservar o ecossistema. Nesse caso, a administração pode. E deve extinguir o contrato. Entendi. A justificativa é sempre maior que o contrato em si. Mas, além de mudar e extinguir, o governo também tem um poder de vigilância bem intenso. A tal da fiscalização não é só uma visita mensal para tomar café na obra, né? Longe disso. A fiscalização é um poder-dever. É constante, é formal. A lei determina que a administração designe um fiscal do contrato, geralmente um servidor, que vai ser os olhos e ouvidos do governo ali. Aham. E o interessante é que a nova lei permite que esse fiscal seja ajudado por especialistas de fora. Se o governo está construindo um satélite, pode contratar engenheiros aeroespaciais para ajudar a fiscalizar. É um acompanhamento bem minucioso, então. Muito. Ok, fiscalizar de perto faz sentido. Mas aí a gente chega em outra cláusula que soa quase autoritária, a ocupação provisória. O que isso quer dizer? Que o governo pode literalmente tomar os bens de uma empresa privada? Isso soa como uma intervenção. E é, de certa forma. Mas é uma medida raríssima para situações extremas de emergência. A lei prevê isso para garantir a continuidade de serviços essenciais. Vamos a um exemplo prático. Por favor. Uma empresa privada opera o serviço de ambulâncias de uma cidade. De repente, por má gestão, a empresa quebra. Os funcionários entram em greve. As ambulâncias param. Um cenário de caos. Exato. Pessoas podem morrer. Nesse momento, para proteger o interesse maior, que é o direito à vida, a administração pode decretar a ocupação provisória. Ela assume temporariamente o controle das instalações, dos veículos e pode até usar o pessoal da própria empresa para manter o serviço funcionando. Entendi. É uma ferramenta de último recurso. Exato. Para evitar uma catástrofe social. Fica claro que a balança pende muito pro lado da administração. Mas de todos os poderes que a gente discutiu, o próximo talvez seja o mais difícil de engolir do ponto de vista empresarial. Estou falando da regra sobre atraso de pagamento. Em qualquer negócio, se o cliente não paga, o serviço é cortado. Simples. Mas com o governo, Não é bem assim, né? não é. Essa é uma das regras mais duras. O nome técnico para não pagou, não entrego é exceção do contrato não cumprido. No direito público, a aplicação disso é muito, muito restrita. A empresa que presta um serviço para o governo é obrigada a continuar trabalhando, mesmo que a administração atrase o pagamento. Mas isso é brutal. Por quanto tempo uma empresa tem que aguentar e continuar trabalhando basicamente de graça? A lei estabelece um prazo. O direito da empresa de suspender as obrigações só aparece depois de um atraso superior a 2 meses nos pagamentos. 2 meses. Sim. Ou seja, a empresa tem que ter fôlego financeiro para bancar a operação por mais de 60 dias sem receber um centavo antes de poder legalmente cruzar os braços. 2 meses é uma eternidade no fluxo de caixa de uma empresa. Isso, na prática, não acaba favorecendo só as gigantes que têm capital para aguentar esses solavancos e expulsando as empresas menores? Essa é a principal crítica. Você tocou no ponto. A justificativa do legislador é
De novo, a continuidade do serviço público. A coleta de lixo não pode parar de um dia para o outro por um problema de caixa do governo. O prejuízo para a população seria imenso. Exatamente. Mas o efeito colateral é esse que você descreveu. Cria-se um risco que só grandes companhias conseguem absorver, e isso pode concentrar o mercado. É o exemplo perfeito da faca de dois gumes. Certo. Então, com todos esses riscos, a pergunta que fica é: por que alguém em sã consciência assinaria um contrato desses? Exato. Deve haver mecanismos muito fortes para garantir que, uma vez dentro do jogo, a empresa cumpra as regras, mesmo sendo tão desiguais. E aí entram outras duas manifestações desse poder estatal: a exigência de garantias e a aplicação de sanções. A garantia contratual funciona como um seguro para a administração. Antes de começar a obra, a empresa tem que apresentar uma apólice de seguro, uma fiança bancária, algo que garanta que, se ela falhar, haverá uma compensação. Certo. E em contratos gigantescos, como obras de engenharia, a lei prevê um seguro ainda mais poderoso: o seguro-garantia com cláusula de retomada, ou step-in. Step-in. Isso que significa que, se a construtora quebrar no meio do caminho, a própria seguradora pode ser obrigada a assumir o contrato e terminar a construção. É uma garantia de que o projeto não vai virar um elefante branco. Ok, essa é a condição para entrar no jogo. E qual é o porrete? O que acontece se a empresa, mesmo com tudo isso, não cumprir as regras? Aí entra a ferramenta de coerção máxima, o poder de aplicar sanções. E elas são pesadas. Vão desde uma advertência, passando por multas milionárias, até a sanção mais temida de todas: Que é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. inidoneidade. Isso soa bem grave. O que significa na prática? Significa a pena de morte empresarial no setor público. Uma empresa declarada inidônea fica proibida de assinar novos contratos com qualquer órgão público no país. Qualquer um. União, todos os estados, todos os municípios. A empresa fica no limbo por um período que pode chegar a 6 anos. Nossa. Para uma companhia cujo principal cliente é o governo, isso é, na prática, o fim da linha. É esse poder que garante que as regras, mesmo duras, sejam levadas a sério. Resumindo nossa conversa, fica muito claro que um contrato administrativo não é, e nem pretende ser, um acordo entre iguais. De forma alguma. Ele é, na sua essência, um instrumento de poder onde o interesse público justifica dar ao Estado prerrogativas que seriam impensáveis em qualquer outra relação comercial. Perfeito. E é fundamental ter essa perspectiva que você mencionou antes da faca de dois gumes. Por um lado, essas cláusulas são indispensáveis para proteger a sociedade, para garantir que um hospital seja terminado, que um serviço essencial não pare. Certo. Mas, por outro lado, elas criam um ambiente de altíssimo risco para o setor privado. O sucesso dessa relação não depende só da lei, mas da sabedoria e do bom senso do gestor público que vai aplicar esses poderes. E essa é a reflexão final que fica, a partir de tudo que a gente discutiu. Se a administração pública tem tantos superpoderes para alterar, fiscalizar e até cancelar contratos em nome do interesse público, o que impede que essa justificativa se torne um cheque em branco para o autoritarismo ou para a má gestão? É a grande questão. A lei define limites, como os 25%, mas a questão de fundo permanece. Como a sociedade pode controlar os controladores e garantir que um poder tão grande seja usado para o bem de todos, e não apenas para o bem de quem está no poder? Fica a reflexão.